Deus, Deus santo de glória, Deus tremendo. Saudamos a igreja com a paz de Jesus. Saudamos a igreja com a paz de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus santo de poder e glória. Aleluia. Hoje o tema da mensagem é a prostituição, a prática da prostituição. O que causa a prática da prostituição na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, desse ensinamento. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está repetindo. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Ó Pai querido, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia nessa palavra. Senhor querido, Deus santo e poder e glória, derrama a revelação do Teu Espírito, a revelação de Cristo nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, Deus Santo de maravilha. Amados irmãos, esta palavra é sobre o perigo da prostituição. O perigo que a prostituição traz é morte espiritual. A prostituição no físico com a pessoa, ela trará morte espiritual e trará sérios problemas para a tua vida espiritual. A prostituição também, ela pode ser também no pensamento. O ímpio, ele não consegue ficar sem deixar levar para o coração uma pessoa mais de 3 dias ou 4 dias. Ou ele é em um dia, ou é todos os dias, ou é de 2 em 2 dias, ou é de 3 em 3 dias. O ímpio não consegue ficar muito tempo sem almejar uma pessoa ou cobiçar uma pessoa para dentro do teu coração, para dentro do coração. Jesus diz que todo aquele que cobiçar uma pessoa para dentro do coração já cometeu adultério com essa pessoa. Ele Então, se você cobiçar uma pessoa para desejar de forma carnal, você já cometeu adultério com essa pessoa. Você já pecou com essa pessoa. Só de pensar e levar para o teu coração. Se você anda nessas práticas, tanto no pensamento, como também na prática do físico, você se une com uma pessoa, que é o sexo antes do casamento, isso arrecatará para a tua vida miséria, morte espiritual, enfermidades, maldições, e você trará para você a inimizade de Deus. Quando Ezequiel é levantado,
Deus chama Ezequiel para uma missão muito difícil, a qual a igreja estava prostrada na idolatria. Então, em Ezequiel 8, Deus chama Ezequiel e disse: Ezequiel, cava a parede. Se você cavar essa parede no espiritual, Deus levou ele em espírito, para que ele cavasse aquela parede, para que ele viesse ver aquilo que estava oculto por detrás daquela parede. E quando Ezequiel em espírito começou a cavar pela parede, ele começou a ver o que estava por detrás da parede. E ali ele viu idolatria. Ele viu que quando acabava o culto, a reunião para Deus, eles queimavam incenso a outros deuses. E ali Deus chamava Ezequiel para exortar e para que ele pregasse a palavra do arrependimento contra a prostituição. Eles acendiam incensos a deuses estranhos para praticarem a prostituição, tanto no pensamento como também no físico. Eles estavam prostrados na carne, eles estavam prostrados na carnalidade da prostituição, e nessa carnalidade eles estavam perdendo as bênçãos, perdendo a salvação, encontrando, aleluia, muitas enfermidades, muitas aflições, inquietações, e o diabo ganhando espaço, porque, aleluia, Deus santo e poder e glória, a vida sexual, ela deve ser praticada dentro de um casal, Deus santo e poder e glória. O sexo foi feito para o matrimônio, para o casamento. Então você que quer andar na prática do sexo, você precisa casar, você precisa, aleluia, Deus santo e poder e glória, se unir de forma perante, aleluia, a face de Deus, consagrar perante o Senhor, perante o altar, perante a palavra de Deus. Então Deus, aleluia, abençoará o propósito de fé, Deus santo e poder e glória, e você será bem-aventurado na palavra de Deus. Bem-aventurados são os que temem o Senhor. A sua mulher será como a parreira da uva e teus filhos como as oliveiras sobre a mesa. É muita bênção, aleluia, glória a Deus. São muitas bênçãos para a tua vida, são muitas, aleluia, muitas benevolências para a tua vida, quando você resolve obedecer a palavra de Deus, Deus santo e poder e glória. As maldições, então, elas caiam por terra. A Bíblia vai dizer que todo aquele que não obedece a palavra de Deus está maldito, e ali Deus, ele pode amaldiçoar até a 4ª geração, mas quando, aleluia, aquele que ainda seja da 4ª geração, ele resolve temer a Deus, ele não levará sobre si os pecados da sua descendência passada, Deus santo e poder e glória, porque o sangue de Jesus nos dá uma nova oportunidade, o sangue de Jesus nos dá um novo recomeço. Todo homem, aleluia, está destituído da glória de Deus e precisa ser regenerado pelo sangue de Jesus. É o convite da graça. O convite da graça nos convida para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor disse: não desprezo a graça de Deus, caso contrário, Cristo morreu de balde. Ele disse para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo dizia: eu me alegro nas injúrias, eu me alegro nas perseguições, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque eu tenho certeza que a graça do Senhor me basta. Ele praçure andar paia, e nós entendemos, Deus santo e poder e glória, onde abundou a opressão na tua vida, Deus também superabundará a graça. Porém você tem
tem que ter resistência, você tem que ter resiliência, aleluia. Deus tem que ver que você está aguentando firme, Deus tem que ver que nem todo momento que a tentação vem, que a aflição vem, você cede à murmuração, você cede ao pecado, mas você tem vencido as tentações. Ele disse, orai para que não sejais tentado. Você tem vencido as tentações e Deus tem superabundado a graça na tua vida, porque você tem resistido firme, aleluia. Aquele que está na rocha, a casa dele não cai, por quê? Porque tem resistência, tem resistido firme, mesmo falho, mas ele resiste, mesmo falha, mas ela permanece lá na fé, na resistência, porque Deus é com ela, porque Deus é com ele, aleluia, glória a Deus. Mas quando, aleluia, eles escolheram a prática da prostituição, Deus entrou então com castigo, aleluia, porque o pecado, meus irmãos, ele destrói muitas coisas boas, Deus santo e poder e glória, e ao pecador Deus então dá trabalho, aleluia, glória a Deus. Deus enche as mãos deles de trabalho. A Bíblia vai dizer que quando eles escolheram a idolatria, a prostituição, as abominações, ali havia mulheres chorando por deuses estranhos, e a Bíblia vai dizer que eles foram levados cativos e tiveram que, aleluia, se submeter ao trabalho. Era muito trabalho para a vida deles, porque eles estavam no pecado, aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder e glória. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus vinha à tarde e servia eles e dizia para eles: todas as árvores do jardim vocês podem tocar, somente, aleluia, glória a Deus, aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão tocar, Deus santo e poder e glória. Mas ao desobedecer e ouvir e ter a preferência de ouvir a voz da serpente e não a de Deus, eles, aleluia, pagaram um preço, porque, aleluia, eles escolheram a prostituição. O propósito do fruto não era para a prostituição, o propósito do fruto era para a multiplicação, porque tudo que Deus cria tem um propósito, tudo que Deus cria tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus queria desenvolver primeiramente um relacionamento com a presença, e aí, aleluia, Deus ia entrar com a multiplicação. Deus santo e poder e glória. A Bíblia vai dizer que eles caíram na prostituição, e quando eles caíram na fornicação, sexo antes do propósito, sexo antes do matrimônio, sexo antes, aleluia, de Deus, aleluia, abençoar, aleluia, glória a Deus, e te preparar com o relacionamento com a presença do Espírito Santo, porque você, aleluia, que aprenderá a viver com a presença do Espírito Santo, você também aprenderá, aleluia, a fazer uma pessoa feliz. Só pode fazer outro feliz quando aprende a viver feliz com a presença do Espírito Santo, aleluia. Paulo disse: eu tenho alimentado vocês com leite, não com comida sólida, porque com comida sólida vocês não poderão suportar, aleluia. Deus santo e poder e glória. Era isso que Deus queria fazer com Adão e Eva. Deus queria ensinar, Deus queria que eles aprendessem o melhor de Deus, para que depois viesse a multiplicar, Deus santo e poder e glória. Quando eles então caem na prostituição, e ali Deus ordena o castigo para eles. Deus disse para Adão, através do pecado: Adão, por causa do pecado, você trabalhará duramente na terra e comerá do pão, aleluia, do teu suor. Deus santo e poder e glória. Do teu suor comerá o pão, aleluia, glória a Deus, e será duro para ti na terra. E você, Eva, aleluia, terá dores de parto, aleluia, glória a Deus, e sofrerá muito, e o homem dominará sobre você. Deus santo e poder e glória. E ali Deus ordenou contra a serpente,
azeite, a mulher pisará, aleluia, aleluia, na tua cabeça. Deus santo e maravilha. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória. Deus então é misericordioso. Deus então lança fora eles da presença. Deus então lança fora eles do jardim, porque a prostituição, ela te lança fora da presença. Davi, quando pecou na prostituição, ele perdeu a presença, tanto que ele clamou: Senhor, aleluia, me devolva a tua presença. Não aparte de mim o Espírito Santo, porque eu preciso da tua presença. Ele plachai de calabaçuria da labaia. A prostituição, Paulo vai dizer, aquele que se une com a meretriz, ou aleluia, ou com um prostituto cultual, ele torna-se um corpo só com aquela pessoa, aleluia. E ali aquelas coisas, aleluia, que está na vida daquela pessoa, começa a obscurecer a tua vida também, porque você escolheu a prostituição. Então o diabo ganha campo naquela casa, e aquela casa passa a ter, aleluia, coisas negativas. Deus santo e poder, glória. Eu estou glorificando porque a revelação está descendo, e quando a revelação desce, é porque Deus está abrindo teus olhos para que você venha se converter da prostituição. Ezequiel então segue o ministério. Quando Ezequiel segue o ministério, Deus envia ele então mais à frente para pregar para Oliá, para Olibá e Oliá, duas irmãs, Deus santo e poder, glória, e ali que simbolizava Jerusalém e Samaria, e ali as duas igrejas, Deus santo e poder, glória, Calaplaçuriandalapaia, Eleplachai de Calaplaçu de Calapaia, estavam em prostituições. Elas se encontravam em prostituições, e ali Deus mandou para dizer para Ezequiel: elas estavam na presença, eu prosperei o caminho delas, mas elas escolheram a prostituição, e ali perderam, Deus santo e poder, glória, as bênçãos do Senhor. Elas estavam com o espírito da prostituição, da lascívia, elas estavam com o espírito, aleluia, Deus santo e poder, glória, agora da infidelidade, porque o fruto do Espírito Santo é a fidelidade. Oh, glória, Deus santo e poder, glória. Quer fidelidade? Procure uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ele plachai de calaplaçuriandalapaia, e ali Ezequiel foi levantado para pregar contra a prostituição. Imagina a missão de Ezequiel, uma igreja que estava já prostrada na prostituição, uma igreja que não queria santificação, que não queria obedecer a Deus, aleluia, fugir da fornicação e da idolatria da carne sufocada e do sangue, e tudo vos irá bem. Ele plachai de calaplaçuria da lapaia, e aquele espírito da prostituição não deixava aquela igreja ser fiel. Aquela igreja não conseguia ser fiel, aquelas mulheres não conseguiam ser fiel por causa da idolatria. Você jovem, que você, aleluia, jovem que quer um relacionamento, aleluia, glória a Deus, você tem que apartar de irmã ou de irmão que estão na prostituição, que estão na idolatria, perdão, que está na idolatria, porque a idolatria, ela trará para o teu relacionamento a infidelidade. Quem crê da glória a Deus? Quem crê da glória a Deus? Ele é plachai de calaplaçuriandalapaia, Deus santo e poder, glória. E um relacionamento com infidelidade, ele traz muitas dores, ele traz fracasso, ele traz derrota, mas Jesus te chama para, aleluia, Deus santo e poder, glória, Deus santo, desfrutar um relacionamento com a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, para que você venha ser feliz, para que você venha ser bem-aventurado, para que vocês venham crescer juntos na presença do Espírito Santo. Quem crê agora a Deus? Glória a Jesus. Deus santo e maravilha. E elas não conseguiam, aquela igreja, aqueles homens, aquelas mulheres, não conseguiam ser fiéis aos seus cônjuges.
não conseguiam ser fiéis aos seus relacionamentos, às suas amizades, na fraternidade, Deus Santo e Maravilha, por causa da idolatria e da prostituição. Os deuses te deixarão inflamado e farão com que você perca a bênção. Só consegue vencer a carne aquele que está verdadeiramente em Jesus. Ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque nenhum fornicador ou que se prostitui herdará o reino dos céus. Quando você se prostitui, você vai no contato físico, ou é uma pessoa lascívia, que leva demais para o teu coração como os ímpios, uma pessoa e deseja ela. Se você está nessa prática, você não será salvo. Ele disse: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. O pecado que o homem, todo pecado que o homem comete, como está escrito aqui, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Está repetindo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Porém, aleluia, glória a Deus, os teus muitos maus pensamentos te levarão ao outro abismo. Os teus muitos maus pensamentos te levarão à prática da prostituição. Por isso, Deus disse: um abismo chama outro abismo. Ele plassuri andalabaia. Ele plachai de calaplassu de cantaramande cominasse. Santo Deus poderoso, Santo Deus tremendo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra a sua própria alma. Quem crê da glória a Deus? Por isso, o maior desafio para os jovens que se convertem e para as pessoas é fugir da prostituição. A primeira coisa para que você venha receber o Espírito Santo e venha ser abençoado com dons é fugir da prostituição. Você não vai deixar de ter desejos. Deus não vai arrancar isso de você. Até porque Deus quer que você case, se multiplique. Mas você tem que tomar muito cuidado ao se envolver com a pessoa. Você tem que ter vigilância para ver se essa pessoa ela serve verdadeiramente a Deus ou se ela serve a idolatria. Porque andarão dois juntos, se não tiverem entre eles acordo. Que concorde a Cristo com Belial. Você não conseguirá se dar bem com uma pessoa que serve outro Deus estranho que não esteja na Bíblia. Essa pessoa cismará com você. Por isso, a prostituição, ela é algo que te prejudicará. Há pessoas que estão na prática da prostituição e elas estão perdendo muito. Mas quando você conhece a verdade então te liberta. Aquilo que era peso na tua vida por causa da prostituição, os danos que a prostituição, que o sexo ilícito antes do casamento,
são danos terríveis espirituais. O ser humano, com o pecado de Adão e Eva, eles ficaram malditos. Tão malditos somos nós com o pecado. Por causa de um homem herdamos um corpo que perante o celestial é um corpo fraco. Somos fracos. A fraqueza do homem perto do poder de Deus não se compara. Somos limitados. O nosso corpo, a nossa carne, se você passar aí alguns dias sem tomar banho, vai começar a ter odor a sua carne. A nossa carne, ela fede. Você já parou para pensar nisso? Como nós estamos malditos? O corpo celestial de Deus não tem odor. O corpo dos anjos não tem odor, mas o corpo do ser humano, ele tem odor. Como os seres humanos estão destituídos, aleluia, da glória de Deus. Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas se eu já não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nos dá vitória. Ele passuria da lapaia, aleluia. O nosso corpo é abatido, mas nós herdaremos um corpo diferente, com o cheiro, com a essência de Deus. Ele placheia de calaplassuria da lapaia. E ele disse: o bem que eu quero realizar, eu não consigo realizar, porque o mal está na minha carne. Ali Eclesiastes disse o pregador: Deus santo e poder e glória, grande para todo modo, tem tempo, aleluia, glória a Deus, para todo propósito, há tempo e modo, porém grande é o mal sobre a carne do homem. Ele é para surienta lapaia. Deus te chama para que você venha receber a unção, para que você venha receber o cheiro de Cristo e venha anular o mal que está, a maldição que está sobre a carne por causa do pecado. Ele é para surienta lapaia. Então, aleluia, você receberá Cristo e não estará mais sobre a ira de Deus. Tiago 4,4: todos aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Deus te chama para ser amigo dele, e ele disse: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo. Deus te chama para ser amigo. Deus te chama para te dar uma vestimenta nova. E Josué estava com a vestimenta suja, e ali Satanás apareceu para acusá-lo, mas o anjo ali enviado pelo Senhor disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Deus santo e poder e glória. E você, Josué, as tuas vestimentas sujas são tiradas, e o Senhor te colocará com finos trajes. Porque a tua iniquidade é tirada. Oh, glória a Deus. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? Isaías, ele estava com os lábios impuros, mas o Senhor, aleluia, enviou o anjo e tirou uma brasa, aleluia, tenaz do altar e tocou na boca de Isaías, e ele começou a profetizar. Era uma brasa do fogo do Espírito Santo, e tudo que ele falasse agora não era mais palavrões, palavras torpes, coisas impuras, mas era para a glória de Deus, para edificação, para profetizar. Deus santo e poder e glória. Aquilo que estava morto ia começar a ter vida, porque havia a brasa do Espírito Santo na boca dele.
ovelha. E o Senhor disse: eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e a tua posteridade também irá profetizar. Porque a palavra do Senhor, ela é bênção para a tua vida. Quem crê agora a Deus? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para glórias ao Pai, para glórias ao Filho, para glórias ao Espírito Santo de Deus. Então você, aleluia, glória a Deus, Deus Santo de poder e glória. Quando você passa a entender essa verdade, você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de maravilha, receba essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado tu e tua casa, seja abençoado tua família, teus projetos, teus planos, teus sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para glórias ao Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.